Primeiro aqui o espaço para a gente poder fazer a atividade. Eu sou o Roberval, depois os meninos se apresentam, mas é o Ricardo, a Ana e a Fran, e nós somos do Montanha Encantada e temos um trabalho de pesquisa em literatura, cultura popular e cena. E esse projeto em específico é um projeto que atua neste espaço. Nós vamos trabalhar escolhemos trabalhar com literatura do século XIX e literaturas que dialogassem de alguma forma com temáticas que a gente entende que são necessárias neste momento. Então é uma vivência literária, a atividade, essa atividade de hoje, esse compartilhamento literário e de fato, assim como o Érico falou, a gente entende que de alguma forma reverbera também com esse processo, com o processo de criação e de busca artística de vocês. Então a gente está feliz de poder estar aqui, agradecer o espaço. É um projeto do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, foi premiado e apoiado pelo PROAC, e a gente vem fazendo essas vivências aí em vários espaços, tá bom? A gente tem um bom momento aí, e depois a gente possa conversar um pouco também, tá? Ricardo. Bom dia. Eu também quero começar agradecendo pela possibilidade de estar aqui trocando ideias com vocês. Nós sabemos da responsabilidade que temos por estar contribuindo com a formação de vocês. E é por aí que eu quero começar, No final a gente tem o trabalho das meninas, depois a gente vai ter um momento com uma experiência em audiovisual. Ambos os trabalhos vão fazer a conexão entre literatura e outras formas de arte, como música, então audiovisual, Então é um pouco dessa a ideia. E para chegar lá a gente vai apresentar alguns autores da literatura brasileira do século XIX, mas tudo isso é o produto final, é o produto final de uma concepção de relações entre linguagens artísticas, que por sua vez a amarração de um produto cultural. Estou indo por esse caminho para dizer que todo momento em que a gente coloca um produto cultural para uma troca, entre quem apresenta e quem está na plateia, esse é o momento que nos convoca também para pensar a realização do produto, que a realização do produto tem a ver sempre com o espaço. Onde é que ele acontece? Seja um espaço como esse aqui, do teatro, seja um espaço maior, o da cultura, o da política, o da sociedade, sempre exige uma reflexão também sobre os contornos onde o produto vai acontecer. O Roberval, ao abrir, ele falou que o projeto está financiado pelo PROAC, Isso é importante. Aqui nesse local de formação, que tem bravamente aí com o Eric, que tem uma trajetória de seguir a perspectiva artística num viés privado, isso nos dá a ocasião de conversar que no Brasil a produção cultural ela tem uma espécie de dicotomia, seja o aspecto público do financiamento, seja o aspecto privado, como se houvesse uma separação, Eu acho que é uma ocasião importante de se pensar o quanto, se isso de fato é relevante, ter a oposição entre o que é público e o que é privado sobre as formas de financiamento para que um produto cultural aconteça. Quando vocês estiverem empreendendo, começando a trabalhar com a produção efetiva, vocês vão se deparar com esse tipo de dicotomia, seja procurar editais, seja achar um espaço de financiamento privado da produção. Sempre tem virtudes e vícios, Qualquer um dos caminhos que a gente vai perseguir nunca tem um caminho puro. E em geral, quando se faz a discussão sobre a forma de financiamento, sempre se tem a tendência de cair numa espécie de pureza, ou o melhor
é o financiamento público ou, melhor, é o privado. E como a gente está aqui no Sérgio Lamberti, ele foi o fruto de uma conversação livre e fluida entre projetos financiados pelo Estado e a recepção de um espaço que é arduamente mantido de forma privada. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento que eu imagino que esse nosso encontro possa produzir em termos de contribuição. Acho que uma segunda razão pela qual a gente entende que o encontro aqui com vocês pode ser também benéfico é que destacar o fato de que as linguagens artísticas elas podem conversar, e quando as conversas acontecem elas ficam enriquecidas, né? Como eu disse, as meninas têm um trabalho que vai acontecer no final, sempre as convidadas mais importantes aparecem no final, e nesse meio a gente vai também mostrar as experiências de dança e com audiovisual. Eu acho que um terceiro aspecto que eu acho que pode contribuir isso que a gente traz é o quanto a produção cultural, no caso a literatura, ela é envolvida pelos complexos sociais, políticos e históricos de um determinado momento. E é onde a gente vai chegar quando a gente apresentar os autores. Aí vai um quarto motivo pelo qual achamos que é relevante. Os autores que a gente vai trazer, eles produziram um período de ebulição da sociedade brasileira, que é o século XIX, uma busca pela inserção do país na modernidade de então, um país que ainda era escravocrata, que ainda era patriarcal, ou era, considerem isso entre aspas, mas também uma sociedade que, por outro lado, tinha uma efervescência e uma mobilidade que não vai nos permitir tirar conclusões com polos extremados, muito facilmente delimitados. Tanto que esses autores, apesar dos seus gêneros e apesar das suas cores de peles, conseguiram produzir alta literatura e conseguiram seus espaços de reconhecimento no próprio século XIX. Mas é bom sempre dar um contexto onde as coisas acontecem, e acho que isso também é importante, né? Entender esses contextos. Essa literatura do século XIX, ela é bastante marcada no Brasil, entre outras coisas, pelo romantismo, e esses autores vão trazer isso. O romantismo, ele tem uma contestação para a época de ordem estética, de ordem filosófica, em relação a um conjunto de alterações sociais que vem acontecendo desde o século XV e que vai dar uma quebra das ordens vigentes sociais que vinham acontecendo aí desde o período medieval. Com essa queda de antigas tradições, os românticos começam a pensar que há uma desconstrução tal do sujeito, com as suas identidades arcaicas, a tal ponto que ele começa a ter uma experiência quase que vazia. E o romantismo se insurge aí como uma espécie de reação, como um horror da modernidade. E uma das formas do horror dessa modernidade é contestar tudo aquilo que vinha com essa modernidade, como, por exemplo, a técnica, como, por exemplo, o dinheiro, né? A sociedade burguesa vai crescendo. Aliás, é até bom fazer um parênteses. Até o auge do modernismo, a sociedade
tinham umas características em que as identidades das pessoas eram dadas pelos seus lugares de nascimento. Então, quem nascia servo iria ter uma vida de servo, iria ser criança como servo, ia crescer como servo, iria se casar como servo, ter filhos como servo, iria morrer como servo. O mesmo iria se passar com um aristocrata. Ainda que fosse um aristocrata em plena decadência financeira e muito pobre, ele ainda ia ter a sua ostentação de classe, porque ela não iria mudar. Eram sociedades caracterizadas pela imobilidade. As transformações no plano econômico, em que vai fazendo surgir uma burguesia com muito dinheiro, e as mesclas de casamento para tentar salvar muitas vezes o patrimônio de aristocratas, vão trazendo a necessidade de um ganho de poder para essa burguesia. E, ao ganhar poder, essa burguesia impõe uma forma do convívio social em que a casta ou a classe passa a não mais ter importância, e o que passa a ter mais importância é, então, a condição de fazer-se por si mesmo, independente do seu nome e da sua tradição. Então, as quedas das tradições que iam dando a identidade de alguém, seja como servo, seja como aristocrata, vem sendo uma marca importante na modernidade. E passa-se também a ter uma ideia de que toda aquela determinação identitária feita a partir da classe era algo absolutamente opressivo, como, por exemplo, uma criança poder contratar o casamento dela entre os pais desde que elas nascem, até quando elas... e elas vão ter que cumprir com o casamento até o fim da vida, né? Acho que todo mundo deve ter uma lembrança de uma história de familiar em que aquele familiar só foi conhecer a noiva no altar, né? Então isso ainda é um resquício de uma forma tradicional em que a identidade de alguém era, por exemplo, casar, e ele tinha que casar com a família tal, porque o pai decidiu, então vai ter que casar, enfim. Essa forma do laço identitário, que por um lado era opressivo, porque não havia possibilidade de escolha, e ele cai, mas por um lado ele dava uma certa segurança também, porque ninguém estava mais tão preocupado com o que aquele poderia ser, porque isso já estava dado. Ninguém vai se perguntar o que você vai ser quando a sua vida já está determinada desde o berço. Mas com a modernidade, o que passa a acontecer é a necessária construção de si a partir de si mesmo. Se isso ganha em liberdade, e é um grande ganho na modernidade, isso também ganha em assombro. Porque se você tem liberdade para ser o que você quiser ser, a grande questão é, então, o que é que eu vou ser? Aí essa fica uma grande pergunta, tanto que está no Hamlet, né? Ser ou não ser. É até mais radical, né? Se sou ou se não sou. Né? Então a questão do ser passa a ser, do ponto de vista filosófico, uma grande questão. Né? Na filosofia do Sartre tem um texto inteiro a respeito do ser. Né? Tem a náusea também do ser, de existir. O problema de existir passa a ser sentido como uma grande melancolia, uma grande tristeza, uma grande falta. Né? A melancolia é uma grande marca do romantismo e, de certa forma, está aí com a gente até hoje. Né? Processos mais depressivos, mais tristes, a constante sensação de que a vida não tem sentido, né? Buracos imensos na alma. Né? Isso vem com um ganho em liberdade. E uma das formas literárias de colocar isso em evidência, a gente vê, por exemplo, no Frankenstein da Mary Shelley. Porque os românticos vão entender que um dos grandes problemas da modernidade é justamente a técnica. A modernidade traz, junto com a quebra dos laços e das identidades tradicionais, ela traz também um otimismo em relação à ciência e às possibilidades da técnica. E os românticos são aqueles que vão dizer o seguinte: isso é um horror.
Aí ela constrói o personagem que é o Frankenstein, né? Que é o médico que sabe que ele pode ter uma resposta para como da matéria morta extrair vida. E quando ele faz isso, ele se defronta com o horror da criação. Aliás, chama Frankenstein, mas o subtítulo é o Prometeu Moderno, né? Que é o Prometeu, como vocês sabem, é um mito antigo. Tem até a peça, acho que é do Western, não sei, né? É isso? Do Prometeu acorrentado, que é aquele que rouba o fogo dos deuses e entrega para os humanos. E quando ele faz essa entrega, os humanos ganham em técnica. E ao ganhar em técnica, ele é punido pelos deuses e fica lá, preso no monte. O fígado é devorado pelos pássaros, no outro dia ele regenera, o pássaro de novo devora. Né? Porque qual foi o grande pecado? Ele trouxe a técnica, ele trouxe o conhecimento. E o conhecimento às vezes é um horror. A gente ainda experimenta os horrores da técnica, né? Sempre tem alguém que em algum momento vai pensar, poxa, mas no meu tempo parecia que era melhor, diante de um desenvolvimento técnico qualquer. Pessoas que anteriores à existência de um smartphone, de um WhatsApp, por exemplo, sempre dizia, poxa, eu tinha mais tempo antes do WhatsApp, né? E esse é um traço também dos dias de hoje, da modernidade, sempre a gente tem uma nostalgia, né? Entender sempre o momento presente como se fosse uma queda em relação a um tempo melhor, né? E que também é o grande incentivo para grandes revoluções, por exemplo, sociais e políticas, porque a gente sempre quer chegar num lugar melhor, porque sempre o presente é ruim, né? Então, o horror da técnica ele ainda é presente, como, por exemplo, quando está quase aí para acontecer, claramente a possibilidade de manipulação genética, isso já está quase muito certo, ao ponto de, num futuro não muito distante, ser possível que cada casal que vai ter um filho poder determinar todos os traços dele no futuro, cor de olhos, determinar se vai ter doença ou se não vai ter doença, né? E eliminar possibilidades de doenças que são claramente transmissíveis por através dos genes. Para alguns isso passa a ser uma espécie de cenário horroroso, distópico, como a literatura do início do século também trazia isso muito, né, de literaturas distópicas, ou seja, você monta um cenário em que tudo aquilo que é colocado para ser uma coisa boa passa a ser entendida como uma coisa muito ruim. Então é bem provável que nesse cenário distópico em que uma técnica de alteração genética aconteça, que ninguém mais possa transar de forma livre, porque toda a transa vai ter que ter um contrato de entendimento dos riscos da geração de um filho sem as devidas os devidos cuidados genéticos, né? Vai ser bem possível que alguns pais no futuro sejam processados por terem gerado filhos sem terem os cuidados de estudos genéticos, né? Então essa ideia de que a técnica vai nos horrorizar e sempre nos horroriza já estava nos modernos e continua ainda com a gente. O outro aspecto do romantismo, junto com o horror da técnica, é uma busca por uma raiz real, verdadeira, essencial do humano. O grande livro que marca isso é um livro do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro que conta a história de um sujeito que se apaixona pela esposa do amigo, e ela também se apaixona por ele. E aí o grande dilema é que, se os dois ficarem juntos, o amor estaria maculado por uma traição. E isso tiraria a pureza do próprio amor. Porque os românticos, diante de uma situação em que todas as relações estavam sendo mediadas pelo dinheiro, a sensação era de que tudo estava maculado pelo dinheiro. Hoje qualquer um tem esse discurso, né? A sensação de que
o dinheiro, quando ele entra na jogada, ele suja, né, as relações. Isso já estava lá. Então, ele não consegue ficar com ela não consegue deixar o marido, e a consequência final dele é o suicídio. Ou seja, o amor verdadeiro só acontece na morte. E na Europa da época do lançamento do livro, desencadeou uma série de suicídios em massa, ao ponto de que o livro foi até proibido durante um tempo. Tamanha a força de percepção que o livro teve sobre as subjetividades nascentes, de que alguma coisa estava se perdendo com a modernidade e que essa alguma coisa era muito essencial. E sem essa coisa, a morte era o melhor caminho. Um pouco, décadas depois, a gente tem toda uma temática sobre a morte, voltando, como por exemplo no filósofo Camus, em que ele traz o trabalho sobre o suicídio e se pergunta se a melhor resposta filosófica para a vida não seria justamente o suicídio. E a modernidade, então, é esse contexto, e o século XIX brasileiro está lá, pulsando com isso, sobre uma espécie de oposição entre o otimismo da ciência e da técnica, para a qual otimismo porque não tem perguntas que não tenha resposta. Todas as perguntas vão ter uma resposta. E todas as perguntas, quando elas têm respostas, normalmente elas são, dentro do campo da ciência e da técnica, elas têm respostas técnicas. E quando essas respostas técnicas vão acontecendo, elas vão permitindo, por exemplo, o auge disso que foi Auschwitz, né? Para alguns críticos da ciência e da técnica, o que aconteceu com os judeus no nazismo foi o auge da técnica e da ciência, né? Da modernidade, porque você tinha uma grande técnica de como matar pessoas em massa, né? Então, a oposição a esse otimismo da técnica vem com a sensação de que as identidades estavam em frangalho, de que o sujeito tem que se fazer por si mesmo, e ao se fazer por si mesmo, ele sempre tem a experiência do vazio, de estar sempre na beira do abismo, sem saber para onde vai, né? Daí que vem os temas da melancolia, da tristeza, e esse então é o grande contexto que está no século XIX brasileiro, um país que está sendo forçado a chegar numa modernidade, ou seja, para os padrões era sair de um mundo rural, chegar no mundo urbano, fazer a revolução industrial também acontecer aqui, deixar as formas tradicionais de produção agrícola e ingressar na modernidade. E o Brasil era escravista, e ainda tinha essa percepção de que o mundo poderia ainda conviver com escravidão, né? Então, esse contexto do mundo, mais o apelo das almas por uma forma de experiência mais viva da vida, fazem o contexto de produção do século XIX na literatura dos autores que a gente vai apresentar. Um pouco mais adiante, esse senhorzinho simpático aqui, o Bauman, é um sujeito que dá uma boa condensada nas ideias a respeito do que é a modernidade, cujas sementes já estavam lá no século XIX e que a gente vive cada vez mais isso. Ele tem uma série de livros em que gira em torno do líquido, daquilo que é líquido. Significa que ele baseia-se naquela ideia do Marx, em que tudo que é sólido no capitalismo se desmancha no ar. Então ele diz que toda a nossa experiência é de liquidez, não tem mais nada sólido, ninguém mantém um relacionamento muito longo, ninguém mantém um vínculo de trabalho muito longo, ninguém tem nada que possa imaginar que vai seguir, como por exemplo alguns avós que entraram numa fábrica, sei lá, e trabalharam a vida inteira até morrer, né? Para ele tudo vai se liquefazendo, porque justamente as trocas do capital na modernidade faz com que todas as relações não tenham necessariamente nenhuma estabilidade. E essa falta de estabilidade é uma base fundamental para a reação que os românticos tiveram lá no século XIX. Feito esse contexto em que a gente tem aí uma modernidade
derrubando tradições e colocando o sujeito às voltas consigo mesmo, enquanto construção de si mesmo, identitária, né? Parênteses, né? Eu acho que dá para entender essa ideia de que cada um constrói a si mesmo, porque é pouco provável que alguém aqui tenha que brigar muito para decidir qual caminho profissional vai seguir na vida. O que é mais normal de acontecer é que se você tenha, por exemplo, sempre mais um apoio familiar, coisa que no período anterior à modernidade isso jamais aconteceria, né? Para que você pudesse ser um artista, por exemplo, você teria que brigar muito, e muitas vezes essa briga terminaria perdendo essa briga, né? Essa batalha. E esse é um dos exemplos, quando o Bauman fala sobre a cultura líquida, é de que a imposição cultural a certos padrões de existência, de vida, era aquela em que, por exemplo, alguém não poderia de forma alguma seguir o impulso pessoal em direção a qualquer coisa que quisesse fazer, sem ter que brigar muito, ao passo que nos dias de hoje, líquidos, como ele fala, qualquer uma das impulsões que a gente tem, a gente pode ir. Só que como a gente não tem resistência de lado nenhum, a gente pode, em certo sentido, fazer tudo, faz com que a gente tenha sempre aquela experiência de que será que vale a pena? E a gente vai desistindo dela pelo caminho, vai se liquefazendo, né? Então, essa é uma caracterização que o Bauman faz da modernidade. E essa modernidade, que teve como resposta o movimento literário e filosófico do romantismo, é o que vai dar nos autores como a Maria Firmina dos Reis, que morreu em 1917, e tem algumas imagens dela que elas são sempre, a gente não tem uma imagem muito clara dela, não tem essas várias imagens. Ela é uma autora que também vai mostrando a complexidade do século XIX no Brasil, em que, apesar de escravidão, apesar de todo o preconceito de cor, preconceito de raça, ainda assim, ela era uma mulher que nasceu lá em São Luís do Maranhão, foi professora, escritora e folclorista. Ela foi a primeira a produzir um romance cujo o personagem principal é um negro que vem num navio negreiro. Ela fez isso um pouco antes até do Castro Alves, né, que também tematizava a experiência de estar dentro de um navio. Ela tem uma produção vasta também de temas indianistas, que é também uma das formas do romantismo no Brasil. Ela escrevia em vários jornais. Ela era uma pessoa com formação, com conhecimento de língua francesa. Ela tinha uma boa formação nesse sentido. Ela escreveu ao longo da vida dela também em vários jornais. Um deles era Folhetim Gupeva. Mas o grande livro que marca a inserção literária dela é o Cantos à Beira-Mar. E toda a estética do livro, ele gira em torno dos temas do romantismo e do simbolismo, sobretudo nessa ideia de que a vida como ela só vai ter um resultado interessante na morte, porque como ela está, ela não tem a dignidade de ser vivida. E aqui tem um dos poemas que é mais importante dela e que foi o poema que mais nos convocou na escolha dela, né? Ela diz assim, se uma frase se pudesse do meu peito destacar, uma frase misteriosa como o gemido do mar, em noite erma e saudosa, de meigo e doce luar, se eu pudesse, mas muda sou por lei que me impõe Deus. Essa frase maga encerra, resume os afetos meus, exprime o gozo dos anjos, extremos puros do céu. Entretanto, ela é meu sonho, meu ideal, ainda é ela,
menos a vida eu amara, embora fosse ela bela, como rubro diamante sob finíssima tela. Se dizê-la é meu empenho, reprimi-la é meu dever. Se escapar dos meus lábios, ó Deus, fazei-me morrer, que eu pronunciando-a não posso mais sobre a terra viver. Existe sempre essa ideia de que tem uma palavra dentro da gente que nunca sai. Ela está sempre ali, mas ela não sai inteira. Porque se saísse era como se fosse conhecer o mistério da vida. E esse mistério da vida só vai acontecer na morte. Então, esses temas melancólicos eram muito próprios do romantismo, e está bem explícito no Cantos à Beira-Mar, que é um livro muito relevante aí da produção do século XIX. Ela também se empenhava na batalha abolicionista, então ela também foi uma das que iniciaram o conto curto no Brasil. Então ela tem um que se chama Escrava, que foi publicado também de forma com folhetins, né? Cada semana vinha uma parte. Ela é um dos primeiros textos em que a protagonista era mulher e se arriscou na proteção de 2 escravos em fuga, sabendo que a condição dela era, de fato, um risco de vida proteger 2 escravos em fuga. Então, o texto A Escrava foi lido, foi famoso na época, ajudou muito no movimento abolicionista de então. Ela morreu, estava cega já, muito pobre, no município de Guimarães, em 1917. Então, a Maria Firmina dos Reis, ela tem uma importância, tanto por seu primeiro romance, que trata diretamente da escravidão. Ela tem uma importância por ter os Cantos à Beira-Mar, ser um grande texto do período, por estar dialogando com a estética romântica que estava na Europa, né? Então, assim, não tinha internet, né? Mesmo assim ela estava absolutamente antenada, apesar de ter nascido no interior de um estado com difícil acesso, como era o Maranhão da época. Ainda assim ela se fez na vida, apesar de todas as dificuldades impostas por sistemas de escravidão, sistemas de raciais. Ainda assim ela se fez e produziu uma obra de alta relevância e foi reconhecida na época, o que mostra também que é muito difícil entender a realidade social do Brasil. É muito difícil compreender como é que ela conseguiu fazer isso. Esse é um outro autor, esse é do Rio de Janeiro, Francisco de Paula Brito. Ele tem uma trajetória muito interessante. Ele também para os padrões de hoje a gente chamaria de um homem negro. No entanto, era, assim como Maria Firmina, fruto daquelas mestiçagens, mas a cor da pele marcada nele nunca abriu portas, ao contrário, sempre dificultou. No entanto, ele começou a trabalhar com 13 anos de idade numa tipografia, e essa tipografia permitiu ele conhecer como é que funcionava a impressão de livros, etc. Ao mesmo tempo em que ele se alfabetizava em francês, melhorava a sua escrita em português, traduzia obras do francês, peças teatrais, romances. Ao mesmo tempo em que ele fazia isso, ele foi montando a ideia de ter uma editora no Brasil, porque na época não se publicavam livros no Brasil. Você tinha que escrever o livro, mandar para Portugal, a edição era feita lá, depois voltava. E aí ele montou uma tipografia, vendeu alguns bens de família, usou o dinheiro, pegou empréstimo, montou uma editora no Brasil, publicou Machado de Assis, José de Alencar, e nisso ele cresceu enquanto um grande editor, ao mesmo tempo em que ele era um grande escritor. E ele era envolvido numa série de coisas, como, por exemplo, a chamada sociedade petalógica, petado do francês, que é uma espécie de ideia em que você fica usando ironia para derrubar poderosos. Então ele fazia parte dessa sociedade, criou e fazia parte, participava muita gente nisso. Ele, por exemplo, ele era um autor que sempre fazia das protagonistas dele, mulheres,
mulheres sexualmente ativas. E isso rendeu a ele alguns problemas, porque as sociedades femininas se organizavam na época para que ele não pudesse publicar, justamente porque estas mulheres se ressentiam do fato de que ele colocava protagonistas mulheres como sexualmente potentes, né? Tem uma história dele que chama Um Jeitado, que é muito bacana para ilustrar isso, em que um casal está conversando e então, vamos casar, não vamos casar, vamos casar, não vamos casar. O cara diz: eu não posso me casar se eu não entender a minha história. Eu tenho um buraco aqui dentro, né? Você vai vendo que tem uns temas do romantismo aí. Eu não posso me casar se eu não puder entender a minha história. E como tem um amargor aqui dentro, se a gente se casar, eu vou levar esse amargor para o nosso casamento e vai destruir tudo. E aí ele diz assim: agora eu estou saindo e vou em busca da minha história. E parecido com a trajetória do Édipo, né? Ele vai em busca às cegas da própria história. E então, enquanto ele vai, a noiva fica e vai conversar com a mãe, quer dizer, ele foi, eu estou com medo dele não voltar. E nisso a mãe diz: olha, eu já estou meio velhinha, então vou te contar uma coisa que você precisa saber. Ele é seu primo. Aí começa a contar a história, né? Ele é seu primo. Você vê que tem uns elementos também da tragédia, né? Essa coisa do trágico da tragédia grega misturada com novela mexicana, né? Então você pode que é meio parente. Então ela conta a história de que a mãe do noivo, que é a irmã da mãe da moça, ela foi forçada a se casar aos 14 anos com um sujeito que tinha uns 50 anos, que adorava umas pândegas na fazenda, mas não permitia que ela tivesse participação nas orgias, obviamente. Sociedade machista, patriarcal. Quando ele viaja, o que ela diz? Cacete, eu também vou fazer a minha orgia, etc. Disso vem uma criança que é o rapaz. Quando o cara volta e descobre que o menino que nasceu não é filho dele, ele a tranca num calabouço com a permissão do pai dela. É uma coisa horrível. Ela fica ela é torturada dia sim, dia também. E o garoto, ele é entregue para uns camponeses aí uns sitiantes pequenos, assim, pobres da região, com a ideia assim: olha, pega essa criança e dá um fim nela. Édipo, propriamente o Édipo. Só que eles decidem criá-lo, e ao decidirem criá-lo, ele cresce sabendo que ele tinha uma vaga memória de uma casa onde ele morou quando criança. E essa casa era a fazenda onde ele de fato nasceu. Então, quando ele volta, a moça diz: conto ou não conto? Digo a verdade ou escondo isso? Que é outra coisa forte no romantismo. Uma verdade, ela precisa acontecer, ainda que ela seja trágica. Então ela decide contar, então ela conta. Quando conta, ele fica horrorizado com a história dele, com o fato de ser primo dela, com tudo que aconteceu, e vai embora. Aí ele vai embora e entra pelo interior do Brasil. No interior ele descobre o jongo, ele vai descobrindo umas coisas que ele fala: isso é a verdade. Ou seja, uma ideia também do romantismo que está assim: as minhas raízes, a verdadeira vida está nessas raízes mais antigas e tradicionais. Os românticos tinham muito disso, né? Os alemães também tinham, né? Eles foram buscar lá a raça ariana. Então, tudo que é bom por um lado, nem sempre é bom sempre. E ao término desse percurso que ele faz, ele termina num mosteiro, vira um monge. E ao virar um monge, ele recebe um dia, ele fica na clausura, anos sem falar, etc. Numa noite ele é solicitado a dar as últimas bênçãos lá para uma pessoa que está para morrer, e o confessor dela está muito doente e não pode ir. Então ele vai. Quando ele chega lá, ele descobre que é uma mulher que está para morrer.
E quem é ela? Claro, a mulher com quem ele não pôde casar. Então ela conta o quanto ela sofreu com a partida dele, o quanto ela também se colocou numa posição de se ligar a Deus, e ele conta tudo o que aconteceu com ele. Ela morre, e ele um pouco depois morre também, meio como no Romeu e Julieta, ou seja, os amores são possíveis. Então essa é um pouco do espírito do Francisco de Paula, que era escrever baseado nos clássicos, escrever baseado no tempo histórico, estético que ele está, né, que é o romantismo, e acentuar essa marca tão moderna que é a sensação sempre de que algo falta e não vai acontecer, não vai se resolver. Não acho que no caso de ler, mas é um poema dele também que marca essa outra oposição do romantismo, que é a técnica, a tecnologia, as máquinas versus as formas tradicionais. Então aqui é um conjunto de versos que fala sobre o cavalo e a locomotiva, né? A locomotiva está chegando no Brasil e aí tem um cavalo que quer disputar com a locomotiva, então é um verso que vai nessa direção. Essa é a Narcisa Amália, ela é considerada a primeira jornalista, considerada não, ela foi mesmo, a primeira jornalista registrada, profissional em jornalismo, mulher no Brasil. Ela tem uma trajetória de vida também bastante interessante. Ela se casou e se divorciou. E ao se divorciar, ela se casou com 14 anos e se divorciou com 20 e poucos anos, e logo em seguida se casou com um padeiro. E ao ter se casado com um padeiro, ela fez uma extensão dessa padaria, fez umas atividades que chamavam panificações literárias, tinha um nome assim. E isso era muito concorrido, muita gente ia para lá para ouvir, eram saraus grandes, até o imperador chegou a frequentar esses saraus. E aí, com o tempo, apesar dessa efervescência cultural que ela proporcionava para a cidade, ao mesmo tempo tinha os carolas que achavam que uma mulher que havia sido divorciada não podia ter um lugar ali, naquela cidade, porque ela se divorciou também do padeiro, né? Então ela teve que seguir, foi para a capital, e na capital então ela inicia uma profunda atividade de escrita, foi escrever em jornal, e publicou o primeiro livro que se chama Nebulosas, um livro de poemas assim, magnífico, e esse livro de poema ela foi saudado pelo Machado de Assis, a tal ponto de que a editora dela, Garnier, que antes só publicava mulheres se elas pagassem, a editora foi e pagou, porque ela queria editar o livro dela, tamanha a qualidade literária do livro. E ela também tinha um engajamento político muito forte. Ela foi, digamos assim, uma das proto-feministas aí do século XIX, e engajada diretamente na luta abolicionista, né? Ela tem esses versos aqui, ó: no canto tristonho do pobre cativo, que enlevo furtivo da lua ao clarão, na lágrima ardente que escalda meu rosto, de imenso desgosto, silente expressão. Então esse tipo de conteúdo que trazia à tona a discussão abolicionista, ela enfrentava sem nenhum problema, escrevia em jornais, como eu falei, publicava isso nos livros e nas aparições públicas dela. E tem esse livro aqui também muito interessante, que é um dos primeiros ficção científica, misturado com uma espécie de realismo fantástico, um Nelúmbia, que é um conto supostamente inspirado em mitos orientais, mas tudo inventado, no fundo inventado por ela. A Nelúmbia é uma personagem que, por não ter podido ficar com o amor da vida dela, morre e se transforma numa flor. Essa flor fica submersa e sempre à noite a flor aparece e assombra os navios que passam por perto pelo canto, pelo gemido do canto, assombra todos os marinheiros.
Essa é a Alta de Souza, que é uma autora. Essa é uma imagem sempre associada a ela, mas ninguém tem certeza se realmente essa é ela. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, ela também foi professora, ela também escreveu, sabia francês, português, assim, uma excelente escrita em português. Ela, além de ter publicado em vários jornais, ela escreveu O Horto, que foi o Olavo Bilac, que era um grande poeta da época, já apresentou o livro, fez a introdução do livro e disse: aqui tem uma grande poetisa. E além dos traços românticos, ela ainda tinha um outro elemento interessante, que era a chamada mística. A mística ainda é digamos, um plus da sensação romântica de estar buscando algo que nunca chega, que é resolver esse algo que nunca chega numa espécie de entrega de si, do corpo, para uma divindade. Então ela tem poemas como esse aqui, ó. Ora de joelhos, Senhor, na terra, purificada pelo teu pranto. Minha alma triste que adora a terra, beija os teus passos, Cordeiro Santo. Eu tenho medo de tanto horror. Reza comigo, doce Senhor, que a noite negra, cheia de sombras. Nunca foi a noite que aqui passaste? Ó noite imensa, por que me assombra? Tu que nas trevas me sepultaste, Jesus amado, reza comigo. Afasta a noite, divino amigo. Eu disse e as sombras me dissiparam. Jesus descia sobre o meu horto, que é uma metáfora de que a vida é sempre um horto, um caminho sempre de espinhos, de tristeza e de dor. Jesus descia sobre o meu horto, estrelas lindas no céu brilharam, voltou-me o riso já quase morto, e a sua boca falou tão doce, como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste na asa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, por que soluça teu coração? Levanta os olhos para o meu rosto, que à vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ela é a escada do paraíso. Essa história, mais uma de que a vida vai se resolver numa morte, no caso uma morte metafísica, ou seja, todas as esperanças acontecem fora do mundo em que se vive efetivamente. É também a base de revolução política. Ninguém faz a revolução política, destrói, derruba tudo para construir de novo, se não tiver uma expectativa de que a vida se resolve num além. Então, essa experiência de que o presente não tem nada de interessante, sempre é o futuro, que é um tema também de uma autora interessante chamada Svetlana Boim, de que a gente tem a nostalgia do futuro, de que a gente não vive mesmo o presente, porque a gente busca o futuro, que é o traço da modernidade por excelência, buscar o futuro. Isso está aqui nela através de uma mística, ou seja, de uma entrega numa outra coisa, numa outra causa. Não faz nada diferente de um islâmico suicida, né? Ou seja, eu vou me resolver no outro mundo que esse aqui não tem nada para me oferecer. Então aí, as autoras, né? A Alta de Souza, Maria Firmina dos Reis, Francisca de Paula Brito e a Narcisa Amália. E esse espírito dessas autoras do século XIX, da complexidade sociopolítica do Brasil, a gente ofereceu para que as meninas dessem uma olhada nisso e criassem alguma coisa. E elas logo vão mostrar para vocês como é que elas perceberam isso. Mas antes, tem também o fato de que a gente ofereceu parte dos textos, da biografia, da trajetória desses autores, um grupo de artes cênicas, dança, para que produzissem alguma coisa que vocês vão ver agora.
Súplica. Dá, Senhor, que breve passo sobre a terra meu viver. Bem vês, a flor desfalece, da tarde no esmorecer. Entretanto, a flor é bela de enlouquecer. Súplica. Dá, Senhor, súplica, que bem vês, súplica, a flor desfalece, súplica, a flor desfalece, súplica, que breve passo, súplica, súplica. Mas eu triste, eu que na vida só hei provado a amargura, que o sonho de um doce gozo não permite a desventura. Para que amar a existência árdua, mesquinha e tão dura? Para que viver se esta vida é martírio eterno e lento? Para que viver se essa vida é martírio eterno e lento? E frago a existência, é século cada momento. Para que a vida, Senhor, se a vida vale um tormento? Dá, Senhor meu Deus, que breve se me antolhe a sepultura. Que vale a vida seus gozos, que vale sonhar ventura. E trago esgotar, fundo cálice de amargura. Que importa a mim se nos bosques canta a mimosa perdiz? Seu canto, tão repassado de amores, o que é que diz? Acenda a brisa o segredo, da flor o grato matiz. Uma experiência, né, com um dos poemas da Maria Firmina, né, e é um poema que eles se conectaram com esse poema bastante a partir da ideia mesmo da melancolia, da morte, da tristeza, da ideia de que a vida se resolve num pós-além, né, de que o presente acaba desvanecendo o sentido dele leva para onde, né? Tá aqui, eu acho que qualquer um poderia escrever algo assim, como um tipo de preocupação como essa, né? De que vale, o que vale? É algo que é a modernidade que nos trouxe, a ideia de que você vai ter que então encontrar o seu caminho, o seu sentido, sem perguntar para alguém. Normalmente a gente não pergunta mais, né? Ninguém precisa pedir para o pai quem vai casar, né? Então essa experiência de que você vai ter que arcar com isso, né? Decidir com isso, termina como uma espécie de preocupação romântica sobre, e aí? A vida é o quê? Acho que o grupo captou bem essa ideia. E então acho que agora a gente vai convidar então a Fran e a Ana para uma outra pegada, uma outra experiência a partir dessas mesmas ideias aí dos autores que nós apresentamos. Só vamos mudar o cenário. O trabalho com as meninas a gente fez no núcleo de artes cênicas lá que eu coordeno lá no SESI, né? Especificamente o material que foi encaminhado para elas não foi de cara a poesia ou a literatura, mas como nós estamos fazendo um trabalho cuja temática era a identidade, então inevitavelmente esse outro trabalho que a gente estava construindo, né, estava criando ele em paralelo junto com o Ricardo, ele foi reverberando na nossa criação cênica lá dentro do nosso espaço, né, lá dentro do teatro. Então o que a gente vai trazer aqui é um excertozinho, assim, a gente extraiu do espetáculo
um trecho, uma cena, né, do espetáculo que tem como temática identidade, e a gente vai mostrar ela como um exercício cênico, né, como fora da estética do espetáculo, fora do que como ele se compõe, como ele se dialoga também com toda a estrutura que o espetáculo propõe para que a cena aconteça, né? Quando a gente sai com essa vivência, a cena acontece num espaço que é diferenciado da onde ela foi criada. Assim também com os vídeo art, né, esses pequenos vídeo dança que os bailarinos criaram, eles criaram já a partir, sim, direto da literatura que a gente trabalhou e aí encaminhou com eles, tá? Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Machado! Ah, ela sempre achou a coisa mais linda o cabelo enrolado. Pena que isso nunca deu muito certo pra ela. As pessoas sempre se referiam a ela como a gordinha do cabelo pra cima, ou a gordinha do cabelo espetado, e ela fingia que não era com ela, mas era. Ela lembra que com 12 anos, ela fez o primeiro processo de alisamento químico no cabelo. E no outro dia ela foi para a escola e quando ela chegou na sala de aula, os alunos olharam para ela e disseram assim: "Uau, como você tá linda! Mas você virou uma moça?" E ela pensou: "Poxa, é esse tipo de elogio que eu quero ouvir. É esse cabelo que me dá esse tipo de elogio. Quero escutar isso para sempre." Mas não foi desse jeito que aconteceu. E de menina dos cabelos lisos, ela passou a ser a menina dos cabelos alisados, e ao invés de elogios, ela começou a escutar comentários do tipo: "Ah, mas você alisa seu cabelo, né? Dá pra ver." "Como assim dá pra ver? Eu aliso isso aqui muito bem pra você ver que ele é liso desse jeito." Natural. Ela lembra que uma vez na escola, a turma apelidou ela de esticadinha. Ela foi pra casa e aquela foi a noite que ela mais chorou. E depois desses episódios, a histeria com o cabelo liso começou a ficar cada vez mais frequente. Ela passou a comprar cada vez mais potes e potes de produtos químicos. As idas ao salão de cabeleireiro começou a ficar cada vez mais frequente. Ela lembra da cabeleireira puxando o cabelo dela e perguntando: "Mas moça, não tá queimando?" E ela falava: "Não." Mas tá. E foi tão doloroso. É tão doloroso. E no meio dessa histeria toda, para esconder o cabelo cacheado, ela descobriu que estava grávida. E foi uma confusão. Ela ficou muito nervosa, foi uma correria para marcar o primeiro pré-natal. E quando ela entrou na sala do médico, a primeira coisa que o médico perguntou para ela foi: "Mãe, você faz processo de alisamento químico no cabelo, né?" "Bom, a gente vai ter que dar uma parada com isso agora, porque você precisa pensar em você e no seu bebê." E foi um processo infernal, porque ela só conseguia pensar: assim que essa criança nascer, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser alisar o cabelo. Mas não foi desse jeito que aconteceu. Com a gestação e sem os produtos químicos, ela foi percebendo, muito tímido e muito frágil, os primeiros
primeiros cachinhos na cabeça dela. E pela primeira vez ela não se viu nervosa, pela primeira vez ela não se viu histérica, e ela resolveu tomar uma atitude de passar pela transição capilar, que foi um outro processo infernal, porque quem passou pela transição capilar sabe como é que é. Nada fica bom, seu cabelo fica com 2 texturas, e a sua autoestima, ó, vai embora. Mas ela estava decidida. Ela ia passar pela transição. Com o tempo, o cabelo foi crescendo, e ela se viu no momento de cortar as partes lisas do cabelo. E sozinha, ela foi, pegou o espelho, se posicionou, pegou a tesoura e foi cortando as partes lisas do cabelo. E ela chorava muito, e era um choro de angústia e um choro de felicidade. Angústia porque ela estava se sentindo muito insegura com aquele cabelo, e felicidade porque ela estava se sentindo muito corajosa de ter tomado aquela atitude. E ela foi cortando o cabelo, até que ela se viu no espelho depois de muito tempo com o cabelo enrolado. E ela se fez algumas perguntas. Poxa, por que você se machucou tanto? Por que você se agrediu tanto? Por que você se anulou tanto? E hoje ela faz questão de usar o cabelo dela o mais armado possível, o mais volumoso possível, porque é assim que ela é. Quem quiser aceitar ela vai ter que ser desse jeito, porque ela é assim. Meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e eu não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara Bom dia, obrigada pela apresentação, foi muito enriquecedor. A gente está estudando uma peça que tem muita relação com tudo isso, então eu só queria colocar a importância, né, de trazer um pouco dessa questão da pressão, principalmente o feminino, né, que é ligado com a nossa peça, a pressão de estar sempre naquele lugar, naquele padrão, naquela caixinha.
Então é muito bonito, né, ver tudo isso e é uma coisa que a gente vem vendo com mais força, né? Então, legal e também dá uma fechada em tudo que a gente vem estudando aqui pra gente no desenvolvimento da peça. Obrigada pela apresentação. A pesquisa que vocês estão fazendo, enfim, vai dar um produto e tem a ver com essa discussão sobre os padrões, as caixinhas e tal, né? A experiência histórica que a gente tem é essa, né? A gente tem padrões, tem que se encaixar, etc. Por outro lado, também é bastante angustiante quando a gente não consegue se encaixar, né? Então, a modernidade é essa coisa ambígua em que, se você se encaixa, angustia; se você não se encaixa, você fica solto. Por isso eu trouxe um pouquinho do Bauman sobre o líquido. Você se desvanece, não tem mais solidez, né? Tem até um título de um livro bacana que é A Insustentável Leveza do Ser. Ser muito leve, você não se sustenta também, né? Então a gente fica sempre nesse conflito do quanto você se encaixa, do quanto você se desencaixa. Se desencaixar demais, voa. Se encaixar muito, está preso. Eu acho muito importante a gente conhecer a nossa história, porque eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses autores na escola, da jornalista, de nenhum deles, e provavelmente tem um motivo para a gente não aprender essas coisas na escola. O motivo por não estar na nossa grade é o fato de quererem esconder esses fatos importantes da gente, essas pessoas importantes pra gente. A primeira mulher jornalista, textos super importantes que falam sobre a história, que falam sobre o ponto de vista dos escravos naquela época. A gente sempre vê bastante as pessoas brancas como os heróis da história, tipo os portugueses chegando aqui no Brasil e colonizando. E tudo que conta pra gente é que eles foram heróis, que eles trouxeram civilização para os povos. E um tempo depois a gente aprende que isso não é verdade. Eu achei muito legal da parte de vocês trazerem essas pessoas pra gente, pra deixar um pouco a nossa alienação de lado, mostrar um pouquinho que tiveram pessoas negras que foram muito importantes e que existem outras milhares de pessoas negras que também foram muito importantes e mulheres que foram importantes. E obrigada por trazer essa informação pra gente e desconstruir um pouquinho essa ideia de que homens brancos que são importantes e apenas eles são importantes na história do Brasil. Bom dia, gostei muito da apresentação de vocês. Eu estudo um pouco sobre a história negra, né? Eu acho que é muito importante estar engajado nisso, né? Porque o racismo estrutural é grande e vai perpetuar por muito tempo, então a gente tem que combater isso daí que vocês fizeram hoje. Eu agradeço porque eu acho que é muito necessário a gente conhecer um pouco da nossa história, né? Porque um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir. Eu tenho um amigo que é descendente de indígena e eu falo, cara, estuda a sua história, vai saber quem foi Marcos Garvey, o panafricanismo, o Haile Selassie, porque é importante. O que a Milena falou, a história negra, eles tentaram apagar, né? Da história, da escola, os portugueses, nós, como os heróis, sendo que o genocídio do povo indígena, do povo negro, a própria escravidão é algo assim que não pode se repetir. Então, eu acredito que essa informação que vocês nos estão dando, eu conheci alguns autores que vocês mostraram e, assim, é importantíssimo isso. A gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que estudar a nossa história, saber, para poder ter o discernimento de entender muitas coisas que hoje em dia ainda estão enraizadas, né? E isso que você falou do cabelo, eu conheci uma amiga que desde pequena, ela é linda, só que ela alisava a vida inteira. E eu falava, Fabi, deixa o cabelo, é lindo, o cacheado é lindo. Só que desde pequena ela ouvia, né? É muito bullying, então até hoje ela não se aceita. Então eu conversei com um amigo há mais ou menos um mês atrás. Ele é um negro de tom mais claro, mas ele não se considerava negro. Ele não conseguia ter essa... Então, assim, o próprio racismo, ele gera isso, a falta de identidade, as pessoas não se reconhecem.
E eu assim, né, claro que eu respeito a opinião de cada um, e ele falava pra mim, cara, eu não sou negro. Mas assim, não tem como, a pele dele é negra, então assim, pelo fato do racismo, eles não conseguem ter essa identidade, essa falta de identidade. Então, isso foi, essa apresentação de vocês, né, tudo que vocês palestraram, cantaram, foi muito bom. Eu estou muito grato, muito feliz, eu fiquei muito emocionado quando vocês começaram a cantar. Eu acho lindo, o cabelo de vocês é lindo e a gente tem que se aceitar, né? Primeiramente, a gente tem que se aceitar, conhecer a nossa história para poder combater muitas coisas, muitos preconceitos até no sentido assim inconsciente, porque tem muita gente que às vezes é racista, tem atitudes racistas, mas eles não têm essa percepção por falta de conhecimento. Às vezes não é nem por eu sou ignorante, eu sou, né? Então eu estou muito feliz por tudo isso que a gente vivenciou aqui agora. Era isso. Muito obrigado. Bom. Acho que, em paralelo ao que... Como é seu nome? Que o Kaique trouxe, sempre que a gente vai se colocar para entender uma realidade, a gente vai pensar também as outras complexidades, né? O Brasil de então era também feito de mestiços, né? Das misturas, das contribuições, né? A menina... Como é seu nome? A Milena estava falando sobre o que aconteceu com os livros didáticos, né? Eu acho que a gente vai ter que tomar também, quando a gente vai estudar uma certa realidade, os cuidados de perceber que quando tem exaltação demasiada, alguma coisa está sendo escondida mesmo. Os portugueses não foram heróis, mas também não são vilão, porque a história real, a história não é feita não é novela, né? É o vilão e a mocinha, né? Então, a gente sempre monta uma atitude de entrega real para tentar entender as condições, né, de fato em que a história se dá. Então, a complexidade de um tráfico negreiro, de um processo tão amplo como escravidão, que começa desde o início, desde que o homem é homem, desde o primeiro Neandertal, você tem notícia de escravidão, né? A escravidão ela atravessa séculos sem se preocupar se a escravidão era feita a partir de raça, né? A ideia de raça começa no século XIX, muito recente. Até então a escravidão era uma realidade, né? Tanto que na própria África, povos em guerra, os seus prisioneiros eram escravizados, e quando então os europeus andam por lá, começam a ter o comércio, aí algumas pessoas são caçadas para o comércio, né? Então tem uma realidade muito complexa que a gente tem que se envolver nela para entender, né? Como esses autores, boa parte deles expressam a mistura de culturas, de raças, de etnias, e isso vai transparecendo na obra deles, né? Então, acho que, em paralelo à perspectiva que o Kaique traz, acho que eu acrescento essa ideia de que quando a gente vai para estudar, entender história, como de fato é importante, né? Se a gente quer se entender, a gente vai estudar história. A gente sempre com uma atitude de olhar as contradições, né? Olhar as contradições, ver os livros mais estranhos, que trazem documentos os mais diferentes. Como, por exemplo, eu estava terminando um livro muito curioso, chamado Das Sinhás Pretas da Bahia, né, que era um fenômeno muito curioso das mulheres mais ricas da Bahia serem as senhoras negras, que fundaram os terreiros, e elas eram as segundas maiores pagadoras de impostos para a coroa, atrás apenas dos homens ricos brancos. Elas estavam na frente das outras mulheres e de todos os outros homens brancos, mestiços, enfim, porque elas tinham feito riqueza, né? Então, que sociedade louca é essa que é capaz de possibilitar uma mobilidade, né, socioeconômica, né, em plena vigência de uma civilização de escravos, né? Então, a importância da gente se abrir para uma história que é cheia de coisas que não dá para encaixar muito facilmente em polos muito extremados.
A outra questão é que a gente está sempre mesmo em busca de raízes, e facilmente a gente vai buscar raízes, porque a modernidade é aquele processo que rompeu com a fabricação das nossas identidades a partir de uma casta, de uma classe, como eu estava usando como exemplo, né, o aristocrata e o cedro. Tem uma hora que isso cai. Então você fica às voltas com a necessidade de você tentar saber, então afinal eu sou o quê? E quando eu sou o quê? Uma das escolhas é, então eu vou buscar a minha história. Né? Mas o fato é que a gente não sabe de onde a gente, de fato, existencialmente a gente vem. Né? Então, será que eu devo me reconhecer como a partir da minha cor, ou da minha etnia? Eu sou o quê? Né? Esse buraco é uma da experiência da modernidade e está aí. Milhões de discursos sendo colocados para a gente se encaixar num deles para tentar saber quem a gente é. Então, a vida é sempre difícil, como dizia o Guimarães Rosa, é um salto no escuro, né? É sempre um perigo. Viver é perigoso.